Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Minhas turmas aí de sexto ano, minha turma de sétimo ano como revisão. A gente vai estar falando aqui um pouquinho de quê? A gente vai estar falando um pouquinho... Ah, professor Gilvan, sou eu. Yes! Mas a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre o PET complementar. Especificamente da semana 1 do PET complementar, onde a gente está falando de história, onde estamos falando de função do historiador e onde estamos falando de fontes históricas. Perfeito? Vamos viajar um pouquinho? Então vamos. Todo mundo para a sala de aula. Vamos lá. Muito bem, já estamos aqui. Então agora vamos fazer o quê? Nossa, que quadro sujo. Vamos apagar esse quadro, hein? Quem se habilita? Quem me ajuda? Ah, o que é história? Vocês estão estudando história? E o que é isso? Ah, não sabem? Por isso que essa cara espantada aí, com essa boca aberta, não sabe o que vem a ser história? A história, ela vem de um termo, um vocábulo grego, histori, que tem uma ideia o quê? De investigação, uma ideia de testemunho. Ou seja, história se faz através de investigação. A gente não faz história da cabeça da... A gente pode contar uma história, uma história, como diferenciavam antigamente, mas história como ciência, não. História, ela é fruto de investigação, fruto de testemunhos, fonte de comprovações. Tem um historiador do século V a.C., o Heródoto. O Heródoto é considerado por todos como o pai da história. Ah, mas já existia alguma coisa parecida antes dele? Existia. Existiam os relatos, existiam as crônicas. Porém, Heródoto foi o primeiro que pegou e publicou obras ou que divulgou conhecimento através de um processo de pesquisa. Por exemplo, quando ele tem uma grande obra onde ele fala sobre o imperador Xerxes, as lutas na Grécia, quando ele pega e escreve sobre o Egito, ele foi no Egito, ele viajou para a Itália, ele fez viagens para poder comprovar os relatos que ele veio a fazer depois. Então, isso é uma diferença muito grande. Quando você tem um método sistematizado, quando você tem situações comprováveis, e quando você simplesmente está narrando uma história, narrando um acontecimento, sem bases comprobatórias, sem bases científicas. A gente tem no transcorrer do tempo muitas definições em cima de história. Né? Muita gente vai dizer que a história é falar do passado, contar sobre o passado. O Michelet e o Colégio, eles nos chamaram a atenção, são historiadores famosos, de que quem é o objeto da história? O homem. Aí a gente já tem um piso para a gente caminhar. Por quê? Porque por trás de todos os vestígios, por trás de todos os escritos, por trás de todas as paisagens, a gente tem o quê? A ação do homem. Então a gente já tem aí uma situação mais clara. E aí aparece um cara muito interessante chamado Mark Bloch, que ele fala assim, é a ciência dos homens. Mas também ela é a ciência dos homens no tempo. Não podemos esquecer do uso, não podemos esquecer do que o homem faz no transcorrer do tempo, porque a história não é o homem, mas é os fatos que aconteceram com o desenrolar do tempo. De uma forma bastante pretensiosa, eu gosto de completar essa frase do Mark Bloch dizendo que não se pode esquecer do espaço, porque não se faz história sem espaço. Não se faz história sem homem, não se faz história sem tempo, mas também não se faz história sem espaço. Ou seja, onde? Europa, Ásia, Tebas, Egito, Mesopotâmia. Aonde que está sendo escrito esses fatos que a gente vai estar analisando? Então, a gente fica entendendo que história é uma ciência, porque trabalha com comprovação de fatos,
e que ela estuda o homem e a ação do homem durante o tempo, sem esquecer do espaço. Aí a gente tem que, o historiador, muitas vezes a gente faz a comparação de ser o historiador como um detetive. Ele sai procurando pistas, procurando indícios. O que um investigador faz? Quando ele vai investigar um crime, por exemplo, um roubo, ele sai procurando pistas para depois descobrir quem é o autor daquele caso. O historiador também da mesma forma, porque muitas vezes, gente, olha só, você pega um documento e esse documento ele é verdadeiro ou não? Então o historiador ele pega o documento e fala assim, o que você me diz? Em documento, o que você me diz? Porque uma fonte só, muitas vezes, não serve para se contar uma história. A gente vai ver mais na frente, vocês viram que é a atividade de vocês, que a gente pega e fala sobre Troia. Ora, a gente tem narrações antigas de Troia, mas até um tempo atrás nunca se passaram-se centenas e milhares de anos e não se sabia, não se descobriu onde essa cidade era. Não se descobriu fontes dessa cidade, alicerce dessa cidade, muralha dessa cidade. Então ficou tudo sempre uma incógnita. O Homero tem a obra dele onde ele pega e fala na Ilíada da Guerra de Troia, mas onde era isso? Nunca se soube. Então a história não serve o ouvir dizer. Aí quando você pega e faz a descoberta, aí você vai pegar e procurar mais informações que possa te ajudar a contar a história. Por exemplo, a história do Egito ficou durante centenas e centenas de anos desconhecida. Porque você tinha alguns pergaminhos, você tinha escritos em paredes, mas que ninguém conseguia decifrar o que era isso. A partir do momento que, por volta de 1800, quando Napoleão invadiu o Egito, que o Champollion pegou e conseguiu decifrar o que estava escrito na famosa Pedra da Roseta, ele descobriu o que era o alfabeto egípcio. E a partir daí pôde-se ler toda a história de centenas e de milhares de anos do Egito por conta da tradução que foi feita através da Pedra da Roseta. Olha só que interessante dentro do trabalho do que o historiador faz e tem que fazer. Se vocês observarem esses dois conjuntos de fotos, você poderia até, de repente, na foto da esquerda, você achar que não são iguais. Não são iguais, está faltando uma pessoa. Tem um sujeito lá no meio, batendo continência, e na segunda foto, ele já não aparece. Na foto da direita, você vê que do lado da figura central, tem aparentemente uma pessoa jovem, e que na segunda foto, ele sumiu. São fotos de um período muito duro da antiga União Soviética, onde as pessoas que, vamos dizer assim, já não merecia a confiança do governo, no caso do Stalin, essas pessoas eram presas e essas pessoas sumiam, digamos assim, da face da terra, ou por ser preso ou por destino pior. E essas pessoas passavam a ser consideradas inimigos do Estado. Então eles faziam de conta que essa pessoa nunca tinha existido, saía apagando todo quanto é vestígio de que essa pessoa existiu. Então o historiador, se ele pega a foto de cima, ele pode contar uma história, se ele pega a foto de baixo, ele pode contar outra história. Mas se ele pega o conjunto das duas fotos, ele vai estar considerando, ou ele vai estar podendo contar uma história resultante da manipulação. O porquê houve a manipulação. Então, na primeira, ele vai estar contando quando essas pessoas eram amigas, quando essas pessoas faziam parte do governo. Na segunda, ele vai contar uma história de que essa pessoa nem participava. Mas juntando as duas fotos, você vai perceber que houve uma manipulação para mudar a história oficial. E nessas armadilhas, o historiador não pode cair.
para que seja verossímil, para que seja verdadeira a narração, a narrativa que ele está estabelecendo. E é por isso que as fontes são tão importantes, as fontes da história, que são exatamente através de que tipo de documento a gente vai estar escrevendo a história. Entenda, documento não significa só um papel escrito, um papel impresso. Não. Uma fonte da história, a gente tem diversas formas de pegar um indício aqui, pegar uma comprovação aqui e pegar e escrever a nossa história. Qual a história que a gente está pegando e querendo escrever sobre ela. Então, pinturas é uma forma de fonte da história, arquitetura é uma forma de fonte da história, uniformes antigos, roupas antigas, estátuas, livros, documentos antigos, tudo isso faz brilhar o olho do historiador. Quando ele pega esses documentos, ele vai pegando, é como um quebra-cabeça, né? Ele vai juntando informação de um, informação do outro, juntando isso aí e contando uma história que corresponda o mais próximo possível de uma verdade, tomando muito cuidado com esse conceito de verdade histórica. Então, dentro dessas fontes, a gente tem, inclusive, algumas formas de a gente pegar e separar, ou algumas formas da gente pegar e estar diversificando a característica de cada coisa. Então, a gente tem as fontes que a gente chama de visuais, por exemplo, a pintura é uma fonte visual, uma fotografia é uma fonte visual. A gente tem as chamadas fontes escritas, um documento de identidade, uma certidão de nascimento, isso é uma fonte escrita, um livro de registro de nascimento, né? A carta que Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui no Brasil, escreveu para o rei de Portugal, Dom Manuel, para dizer que descobriu essa nova, ou que chegou nessa nova terra. Então, tudo isso são fontes documentais. Quer dizer, como que a gente vai, por exemplo, ter uma ideia de como eram os habitantes da terra, aqui do Brasil, em 1500, quando Cabral aqui chegou? Ora, o Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta, ele faz uma descrição das matas e faz uma descrição dos habitantes. Então, através desse documento, a gente pode ir, juntamente com outros, podendo pegar e ter um retrato, podemos visualizar como era esse nosso Brasil em 1500. Fontes orais, hoje, cada dia mais são importantes dentro da história, porque você tem as narrativas, você tem as cantigas, você tem as lendas. Vocês viram na atividade anterior aquele pessoal que era lá na África, o pessoal que há mais de 1000 anos que eles, através de fonte oral, através de contar a história de geração para geração, eles preservam o quê? O conhecimento. E eles são tão reconhecidos numa sociedade, digamos assim, sem papel, que quanto que hoje, por exemplo, para você provar que essa casa é sua, você tem um documento do registro de cartório. Nessa sociedade, você tem o quê? A palavra dos narradores. O que eles falam é como se fosse lei. E você tem também o que a gente chama de cultura material, né? Então, as roupas, os brinquedos, móveis. Então, um móvel de 1500, um móvel de 1600, um móvel de 1700, serve para que a gente pega e reconstitua e conheça como que era o que acontecia naquela época, a história desse povo. A gente pode narrar através da roupa, dos vestidos, a gente pode estar pegando e narrando como que funcionava a sociedade de uma determinada. Outra questão que a gente chama muita atenção na escrita da história é porque já foi o tempo em que você pegava e abria os livros de história, ou até mesmo abria os livros didáticos, e você só ouvia falar de Alexandre, César, Napoleão, Dom Pedro. Eles continuam tendo sua importância? Claro que continuam. Mas a história hoje, ela vai estar trabalhando também com aquelas pessoas mais anônimas, aquelas pessoas que, de forma geral, nunca são citadas nos livros. O Bertolt Brecht, nesse poema dele, ele faz exatamente algumas perguntas muito interessantes.
César, quando César conquistou a Gália, ele chegou lá sozinho, com a espada na mão, atacou os gauleses e conquistou aquela região? Não. Ele tinha todo um exército por trás dele, que tinha desde generais até cozinheiros. Cada uma dessa pessoa pode ter uma história para contar. E a hora que você junta essas histórias, você de repente até reescreve a história. Porque não é o que o César narrou que seja verdade absoluta. Os outros sujeitos do cenário também são importantes para que a gente pegue e escreva a história. Por exemplo, você, eu, para a história, nós somos sujeitos ativos. E é por isso que na atividade foi pedido para que vocês trabalhem como se vocês fossem um historiador. Mas qual que é o universo que você vai pegar e trabalhar? Um universo que até mesmo dentro desse momento atual, você consiga trabalhar. E o que é? Por exemplo, a sua família. Então, tal qual um historiador, por exemplo, você vai pegar pai, mãe, irmão, tio, tia, quem você escolher, as pessoas que você escolher, e você vai fazer um texto sobre essas pessoas, falando dessas pessoas, de características dessas pessoas, mas tudo de características ou falando sobre essas pessoas com base em documentos que vocês puderam achar. Exemplo, no meu caso, vamos colocar algumas informações aqui de curiosidade. O meu nome é Gilvan, eu nasci em Belo Horizonte em uma determinada época. Mas como que se sabe disso? Através da minha carteira de identidade. Então, não é da cabeça que eu estou pegando e falando, não, Gilvan, não. Através da minha carteira de identidade, eu tenho todas essas informações. E eu moro aonde? Ou eu morei aonde? Na minha carteira de identidade não tem isso. Então, ela não serve como fonte para onde eu morei ou onde eu moro. Mas, por exemplo, uma conta da CEMIG serve como fonte para que possa ter uma ideia de endereço dessa pessoa. Eu tenho filhos ou não tenho filhos? Tenho. Cadê a certidão de nascimento? Através da certidão de nascimento deles, ou através de um documento de identidade deles, dá para ver que são os meus filhos. E aí eu consigo também outras informações deles. Eu vou descrever o professor. Mas como eu vou descrever se eu não conheço? Mas se eu consigo uma fonte, por exemplo, eu posso dizer se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele tem cabelos pretos, cabelos grisalhos, cabelos louros, o que quer que seja. E a gente não pode deixar de esquecer também as fontes orais, que são muito importantes para a história. Quando vai falar como eu era, por exemplo, quando criança, a fonte oral. A minha mãe pode pegar e contar isso. Porque de repente eu não vou achar um documento onde tenha escrito, ou que alguém tenha escrito as minhas estrepulias. De repente pode ter um diário da minha mãe, um diário de uma irmã minha mais velha, que pode estar escrito lá as estrepulias que eu vou fazer. Mas se eu não acho um documento, eu posso estar sedimentando a minha história, contando a minha história com base também em fontes orais, em relatos orais. Então, a partir daí, eu posso estar escrevendo um texto. Quando eu pego e tiro a parte vermelha, vira um texto, onde eu posso estar pegando e colocando embaixo quais foram as fontes. Ou colocando de uma cor vermelha exatamente para facilitar e ver que uma coisa é fonte, outra coisa. A outra coisa são os dados. A outra atividade dessa semana é exatamente sobre a famosa Troia, objeto da Guerra de Troia, mas principalmente objeto de uma obra muito bacana, muito legal, muito boa de ler, que todo mundo tinha que ler, que se chama A Ilíada. Esse livro, apesar de que conta o que aconteceu durante a Guerra de Troia, ele, na verdade, ele não é sobre Troia, ele é sobre um herói chamado Aquiles. Mas que como ele combateu
nessa batalha, ele acaba, a história acaba sendo contada com o envolvimento dele. Certo é de que, como muitas outras cidades que existem relatos antigos, a gente nunca teve uma comprovação de achar, por exemplo, achou o Troia, achou onde que era, achou-se as muralhas que estavam soterradas, que estavam cobertas. Não. Por exemplo, tem uma cidade da época de Roma, chamada Pompeia, que você teve a explosão de um vulcão e que cobriu a cidade toda de cinza. Essa cidade, em tempos modernos, ela foi achada através de escavação e hoje você praticamente consegue ter. A cidade foi preservada porque foi as cinzas que cobriram toda a cidade. Inclusive, muita gente morreu coberta por tinta. Muitos corpos foram encontrados tal qual estavam naquela época. Mas pôde se reconstituir a cidade como um todo. Troia é esse o problema. Pelos relatos antigos, você tem ali na Europa, você tem ali naquela seta vermelha o mar Mediterrâneo, e você tem aqui a região de Grécia, que é onde se passa toda essa. É o cenário, né, dessa história de Troia. E a história, vamos falar aqui assim muito rapidamente, ela inicia quando? Quando os príncipes de Troia estão visitando a Grécia, e naquela época, os relatos, você tinha muita convivência dos deuses com os seres humanos. E aí tem uma brincadeira que alguns deuses fazem, de se descobrir quem é o ser mulher mais bonito do mundo. E Afrodite, que é a deusa da beleza, Afrodite queria porque queria que ela fosse escolhida. E fizeram o quê? Escolheram esse príncipe de Troia para dizer quem era a mais bela mulher. Ele acabou encurtando a história, ele acabou escolhendo um ser humano chamado Helena, pelo qual ele se apaixonou, ela se apaixonou, e encurtando a história, Afrodite ficou furiosa, claro, virou inimiga mortal deles, mas eles pegaram e fugiram para Troia. Problema, Helena era casada com um rei lá da Grécia. Naquela época, a Grécia, cada cidade tinha um rei. Então ela era casada com o Menelau. Problemão. Por quê? Porque o Menelau foi atrás. O Menelau foi atrás da Helena. O Menelau sozinho? Não. O Menelau com todos os outros reis gregos. Supostamente essa é a posição aqui na Ásia, onde se está, onde era a cidade de Troia. Milhares de gregos, só que a cidade tinha o quê? A cidade tinha muros muito altos e muito fortes. Então lutou-se, e por 10 anos ninguém venceu ninguém. Os gregos do lado de fora, os troianos atrás das muralhas, protegidos, e estava tudo nessa maior tranquilidade. Até que um sujeito chamado Ulisses teve uma brilhante ideia. O que ele fez? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente vai embora, vamos todo mundo entrar nos barcos e vai sumir os barcos, e vamos deixar um presente aqui para os troianos. Deixaram esse cavalo que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. É fantasia, tá, gente? Quer dizer, não estou dizendo que o cavalo fosse exatamente desse jeito, não. Esse é como foi retratado num filme. Só que, quando os troianos foram verificar, viram que todos os milhares de barcos dos gregos tinham sumido. E estava esse cavalo lá. Então eles pegaram e aceitaram como um presente, um reconhecimento à vitória deles, derrubaram parte da muralha, dos portões, para poder entrar com o cavalo para dentro de Troia, por dentro das muralhas, beberam, comemoraram à vontade, e aí, como a gente está vendo do lado direito, o cavalo era oco e estava cheio de soldados. De noite,
esses soldados desceram, atacaram quem estava nos portões, todo o resto da frota já tinha voltado, o pessoal invadiu Troia e, resultado, a destruição de Troia. Graças a quê? Graças a um presente, graças a um cavalo grego. Até hoje existe uma brincadeira. Cuidado com os presentes de grego. Por quê? Porque quando fala assim, você está dando um presente de grego, é um presente que parece que é muito bom, mas na verdade você está entrando numa fria. E como eu tinha falado anteriormente, você tem Homero, que tem duas obras atribuídas a ele muito bacanas, dois livros muito bons. Um é a Ilíada, outro é a Odisseia. A Ilíada conta toda essa história aí de Aquiles e da Guerra de Troia, e a Odisseia conta a volta do Ulisses para casa depois dos 10 anos de luta. Luta essa em que você tem aí os deuses interferindo a toda hora. Segundo as narrativas da Ilíada, tem hora que Zeus tem que entrar no meio da briga, porque o pessoal está batalhando e Afrodite está lá no meio da batalha lutando contra os troianos, e que Apolo está lá lutando contra os gregos, e os Zeus tem hora que tem que colocar ordem nessa bagunça aí para que os deuses não interfiram ou interfiram menos nas histórias dos homens. Então a gente tem essa história aí de deuses, essa história aí de milhares de anos atrás, essa história aí de que a gente praticamente não tem muitos dados para serem confirmados, então a história tem um cuidado muito grande com esse tipo de narrativa, como ciência que é. E é engraçado e é tão curioso que hoje talvez você já tenha ouvido falar em Trojan, né? Que é uma espécie de, digamos assim, é uma espécie de vírus chamado cavalo de Troia. Por quê? Porque é exatamente isso. Você recebe um arquivo, aparentemente um arquivo com alguma coisa que te desperta o interesse, mas na verdade é um vírus. Você abre esse arquivo e ó, o vírus pegando e no seu computador e acabando com todos os seus dados. Muitas vezes, literalmente, apagando todos os seus dados e até formatando o seu computador. Ok, pessoal? Então, sobre esse tema, é o que a gente queria pegar e colocar agora. Acho que a partir daí dá para vocês fazerem de uma forma bem bacana a atividade. E já sabem, precisou de mim? Todo horário de aula eu estou com o Conexão Escola aberto. Todo horário de aula eu estou disponível no WhatsApp. E temos também, nas quintas-feiras, o nosso horário de tira dúvidas. Precisou? Conte comigo. Grande abraço, fique com Deus e vamos para a próxima.